Olá, turma, tudo bom? Pessoal, vamos começar hoje falando sobre o abstracionismo, na página 16 do livro de vocês, tá bom? A gente vai começar falando hoje sobre o abstracionismo e a gente vai até a página 19, tá bom? Super fácil, super simples. Foco aí no estudo, bora lá. Abstracionismo, forma e cor. Surgido na Europa no início do século XX, o abstracionismo, ou arte abstrata, é uma tendência das artes visuais em que predominam formas, linhas, cores e texturas. Suas principais características são a ausência de relação com a realidade e não apresentam figuras ou temas, ok? Vassily Kandinsky, considerado um dos pioneiros, e Pierre Mondrian, são célebres representantes da moderna pintura abstrata. No Brasil, essa tendência encontrou sua representação na arte de Manabu Mabi, Tomie Oktake e Iberê Camargo, certo? Entre outros. Então, aqui vocês estão vendo uma obra de arte, que ela é uma obra abstrata. O que a gente vê nela? Linhas, pontos. Dá para a gente perceber uma textura nessa obra? Sim, né, pessoal? Parece que o pintor ele utilizou de uma quantidade de tinta de que quando ele pintava, formava uma parte densa, né? E aí ficava até mais alto. Dá pra gente perceber isso na pintura dele, tá? Então, a gente consegue ter noção de uma textura aqui também, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para o nosso próximo slide. Algumas obras abstratas. Então, aqui vocês têm algumas obras abstratas, certo? Essa aqui é do Kandinsky, tá bom? Essa também, do Kandinsky, tá? Essa aqui é do brasileiro Manabu Mabi, ok? Então, vamos ver algumas características. O abstracionismo, ou arte abstrata, é o estilo artístico moderno nas artes visuais, que prioriza as formas abstratas, em detrimento de figuras que representam algo da nossa própria realidade. Então, até essa época, todos os artistas que vinham trabalhar a arte, eles sempre estavam representando figuras da realidade, pessoas, animais, coisas, certo? Eles tinham esse caráter aí de estar representando. Eles tinham o estigma do belo, sabe? Do que é belo, para se ver. Quando surge o abstracionismo, se perde esse parâmetro. Então, o abstracionismo, ele quer acabar com esse negócio de ter que colocar imagens, de eu ter que estar demonstrando por meio de figuras e representando alguma realidade. Ele traz para a gente o quê? Ele traz para a gente uma outra forma de realidade, tá? Então, ele vai trazer para a gente abstracionismo, em que a gente vai ver linhas, pontos, cores, formas geométricas, e a gente vai tentar sentir nessa obra o que é que o artista quis passar, sem que a gente tenha uma figura ilustrativa, tá? Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de arte não é uma obra não representacional. Ou seja, ela não é uma obra representacional. Como eu acabei de falar, não tem representatividade, estou representando outra coisa. Ao contrário da arte figurativa, expressa-se por meio de figuras que retratam a natureza. Então, por meio das figuras, ela tenta retratar a natureza, mas nada assim, representacional. Isso aqui, a árvore, essa aqui é a pessoa que é uma pessoa bela, certo? Não tem mais essa preocupação, tá? Então, algumas das características do abstracionismo são essas aqui. Arte não representacional, certo? Não está tentando representar. A ausência de objetos reconhecíveis, ou seja, a gente olha para essa obra de arte, a gente não consegue ver um objeto que a gente reconhece, que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ok? A arte subjetiva, por quê? Uma arte objetiva, você pega, você olha e você já fala, é uma árvore, é uma casa, é um rio. Na arte subjetiva, não, você vai ter que ali trabalhar muito aí o seu psicológico, a sua razão, para que você consiga identificar dentro dessa obra o que é que o artista está querendo mostrar para você, tá? Então, ela é subjetiva. Para cada pessoa vai ter um sentimento. Eu posso olhar essa obra e eu vou ter um sentimento, e você pode olhar e ter outro sentimento, tá bom? Oposição ao modelo renascentista e à arte figurativa, aquilo que eu falei. Eles queriam deixar de lado esse tipo de arte que era figurativa, ter as figuras, e também
aquela arte do modelo renascentista, que trazia a noção do belo, do que era belo para ser demonstrado, tá? E uma valorização de formas, né? Ele vai trabalhar bastante formas geométricas, cores, linhas e texturas. Certo, pessoal? Bora lá? A pintura não figurativa de Mondrian. Piet Mondrian tornou-se um dos pintores mais representativos da arte abstrata. Inicialmente, sua obra era naturalista, mas no início de 1907 a 1911, conheceu o cubismo e pintou uma sequência de obras que demonstravam seu processo de abstração. Então, lá no cubismo, pessoal, quando a gente estudou o cubismo, o que tinha? A gente tinha pinturas feitas com formas geométricas. Porém, no cubismo, a gente tinha as figuras, né? Então, por exemplo, o Pablo Picasso, quando ele pintou lá o quadro Guernica, a gente conseguia identificar que ali era um touro, que ali era um cavalo, que ali era uma pessoa. Por mais que ele estivesse usando figuras geométricas. Na releitura que ele fez do quadro As Meninas, ele fez a roupa delas todas com forma geométrica, mas a gente consegue identificar uma pessoa, a gente consegue identificar uma figura atrás, tá? Ele foi incentivado aí por esse movimento cubista, só que ele foi além disso, tá? Em vez de ele ficar só representando as coisas utilizando formas geométricas, não. Ele deixou de fazer aquela figuração. Não existe mais, a gente olhando para as obras dele, a gente não vê uma figura que é cotidiana nossa, ok? Sua obra caracteriza-se por ser extremamente geométrica, clara e equilibrada. O artista aprofundou seus conhecimentos sobre os eixos horizontais e verticais, criando telas que brincavam com o equilíbrio de figuras retangulares e com cores neutras, como preto, branco e cinza. Assim, ele eliminou linhas curvas, utilizando somente linhas retas na diagonal, na horizontal e na vertical. Ele era um artista que ele não utilizava-se de linhas curvas. Então, ele só trabalhava os eixos horizontal e eixo vertical, ok? Então, ele fazia o quê? Ele fazia figuras utilizando essas linhas e as cores, né? E utilizando cores, mas de forma nenhuma ele utilizava as linhas curvas, ok? Ele fazia o quê? Fazia linhas na diagonal também, tá? Mas a maioria, se vocês olharem na obra de arte dele, a maioria você encontra linhas na vertical e na horizontal, ok? O trabalho de Mondrian exerceu grande influência não só na pintura, mas também na propaganda e nas artes decorativas e industriais. Beleza? Vamos lá? Aqui vocês têm o quê? Vocês vão ter aí uma atividadezinha para vocês desempenharem. Vamos lá. Observe a composição contrária a 14, essa que a gente acabou de ver, certo? Vocês acabaram de ver aí comigo essa atividade aí na página de trás de vocês. Essa daqui, para vocês observarem essa obra aqui. E crie uma pintura utilizando as formas geométricas e as cores de Mondrian. Utilize o espaço abaixo. Então, você vai criar uma pintura aí, utilizando as cores de Mondrian e as linhas de Mondrian. Como é que ele fazia, tá bom? Vocês vão fazer isso. Vão desenhar aí, fazendo formas geométricas, pegue a régua para ficar bonitinho, tá? Para fazer os traços. E aí vocês vão utilizar as cores e esse tipo de trabalho geométrico com linhas retas. Nada de linha curva, porque, como a gente viu na obra, não existe nenhuma linha curva de Mondrian, ok? Vamos lá. Mondrian atribuía a cada uma das formas e cores que criava em sua obra. Atribuía um símbolo a cada uma das cores e formas que ele fazia. Para ele, um quadrado amarelo, por exemplo, poderia representar um dia de sol. Um retângulo vermelho, as fachadas luminosas da Broadway. Uma linha azul, um dia claro. Um fundo cinza, um dia cinzento. Observe a obra seguinte. Ao mesmo tempo, ele reflete a malha urbana de Manhattan, sugerindo as ruas e o movimento do trânsito e os luminosos,
e o ritmo agitado e colorido da dança e da música que estava na moda na Broadway, em sua época, o Boogie Woogie. Então, pessoal, o Boogie Woogie é um estilo forte, tá? Lá na época que ele estava pintando, lá nos Estados Unidos, certo? Em meados de 1920. Essa obra que ele faz aqui, ele está retratando a Broadway e o Boogie Woogie, certo? Só que ele utiliza-se de quê? Ele utiliza-se de formas geométricas para representar a malha urbana, né? Então, as ruas de Manhattan, certo? O movimento do trânsito, a gente tem uma noção pelas essas luzes que vão se alternando de cor, tá? E como estava na moda o Boogie Woogie, eu vou até colocar para vocês escutarem aqui o que era o Boogie Woogie, tá? Ó, vê se vai. E aí vocês vão ouvir o que é. Mais interessante é a dança, pessoal, porque é muito interessante a dança. É muito legal que vocês assistissem só um pedacinho, pelo menos, para ver. E a dança é o mais interessante, olha. Tá vendo? Como eles dançavam rápido. Certo? Então, é lógico que, para vocês conhecerem um pouquinho melhor, dá uma olhadinha lá para ver, tá bom? Então, cada uma dessas tinha uma representatividade para ele. Bom, agora é com você. Na página 18, vocês têm aquela atividade para vocês fazerem a figura, né, do Mondrian, mas vocês vão fazer desculpa, vocês vão fazê-la do seu acordo, não é igual a do Mondrian. Você pode fazer traços diferentes, mas sempre utilize de traços retos, que era o que ele utilizava, né, e utilize das cores que ele utilizava, tá bom? Assista um pouquinho do vídeo do Boogie Woogie que eu tô mandando aí no WhatsApp para vocês terem uma noção, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau. Galera!